Meus amigos, aqui Gilmenick, o Conde Basílio. Olha eu aqui, gente, com o cachorro mais famoso da internet, o Taquito. Estamos aqui na praia do Costão, em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. Pra que, Taquito? O programa Palavra de Amigo! Palavra de Amigo de hoje. Estamos aqui no final de tarde, finalzinho de domingo, aqui no quintalzinho de casa, na Praia do Costão. Exatamente em cima desta pedra aqui, ó, maravilhosa. Hoje aqui o mar, ele tá bem mais tranquilo, não tá tão alto quanto do último gravação que nós tivemos aqui, que a maré tava lotada, a gente tava com o mar com ressaca, e a gente tá aqui, ó, na Pedra do Conde. Exatamente. Você sabia desta pedra aqui em Peruíbe, na Praia do Costão, que chamava-se Pedra do Conde? Sabia? Não? Por que você não sabia? Porque foi eu que batizei ela com este nome. Como tá muito sol, que entra o verão, eu venho aqui, boto a minha sunga, entendeu? Anos 80, venho aqui tomar um sol, ficar bronzeado, deitado nesta pedra aqui, que parece um sofá. Porque as pedras ficam muito quentes e ela é a única, porque acho que fica banhada um pouco pela água, ela fica mais agradável. E eu fico aqui parecendo uma lagartixa no sol, tomando sol. Aí eu coloquei o nome de Pedra do Conde. Mas só eu que sei disso. Bom, e agora vocês que me seguem também já sabem, quando vier aqui na Praia do Costão, aqui bem nessa parte das rochas aqui, se você quiser tomar seu sol e não fritar com o calor da pedra, essa pedra ela é térmica, ela fica, não sei por que ela fica mais geladinha, dá para deitar sem ser cozido pela pedra. Então é a Pedra do Conde, novo ponto turístico daqui da Praia do Costão. Pensa que só tem a bica? Não, não tem só a bica. Nós temos também várias outras coisas. Aqui é a entradinha que vai para a trilha, que vai lá para cima, lá para aquela ponta lá em cima, lá no altão, onde você vê 360 graus, toda a Peruíbe. Você consegue enxergar lá as ilhas lá do Guaraú, tudo, o centro, até Itaém, tudo depende da como estiver assim a iluminação do dia e principalmente a questão sua, né, divisão, né, qual o seu grau de visão, você vai aonde você encontrar, e fica lindo, fica muito especial. Onde? Litoral sul de São Paulo, o litoral mais discriminado. Todo mundo gosta do litoral norte, que é perto do Rio de Janeiro, ou então temos que ir para as praias do Nordeste, que lá são paradisíacas. Não, 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 não. O litoral sul, sim, temos aqui uma praia espetacular, independente de gestão política, independente de frequência de quem vem, quem não vem. O mais importante é que nós, quando estamos em algum lugar, nós temos que valorizar a beleza natural das coisas e principalmente exaltar aquilo que está. Sabe o que acontece? O problema das nossas praias do litoral sul de São Paulo é o que o turista vem buscar. Como vocês sabem, eu tenho o Castelo Santa Saracalli aqui em Peruíbe, que é um ponto turístico onde fala sobre curiosidades, temos parte artística, temos uma história a contar, cultura cigana, a história de uma santa por aclamação, que é muito importante, muito detalhe, muita coisa bacana, muito legal, mas a gente sente a deficiência da procura. Aqui em Peruíbe existia numa outra montanha, na outra ponta, lá no finalzinho de Peruíbe, tá vendo? Ali é a Praia do Centro, ali é o prédio, já disse, e lá na outra ponta, lá no finzinho de Peruíbe, tem as ruínas de Abaré Bebê, que é o primeiro monastério que foi construído aqui no Brasil. E Peruíbe era um distrito de Itanhaém, que é a segunda cidade mais antiga. A primeira é São Vicente. As construções mais antigas, como a igreja, o monastério, e lá em cima, que fica no alto da montanha, em Itanhaém, e também aqui o monastério daqui de Peruíbe, onde estão as ruínas de Abaré Bebê, onde começou a catequização através dos jesuítas, né? E catequizavam o povo aqui. E tudo, o caminho de Padre Anchieta, Itaém, tem a cama de Anchieta, que dizem que lá, aqui mesmo onde eu estou brincando com vocês que falei da Pedra do Conde, aqui numa das pedras nós temos a pegada de Anchieta, aqui na Praia do Costão, que é exatamente o formato de uma pegada humana na pedra, assim, igualzinho, é uma formação natural e que forma uma pegada e leva o nome de pegada de Anchieta, também não é mostrado, não é falado nada.
que nós temos aqui? Falta de divulgação, falta de placas de sinalização dizendo que o ponto turístico existe. Por exemplo, a Praia do Costão, onde eu estou aqui, essa praia maravilhosa aqui, muito gostosa, com toda essa beleza natural e acessibilidade. Você está dentro da cidade, você chega aqui no asfalto, você chega aqui com um lugar para estacionar, paradinho, com rua asfaltada, tudo bonitinho, iluminação e tudo mais, e chega nessa praia, que é uma praia bucólica, preservada, linda. Podia estar melhor? Podia estar melhor. Mas não é isso que nós viemos falar. Mas ela tem que ser, entender e saber que ela existe. Não existe nenhuma placa ali marcando que aqui é a Praia do Costão. E também não tem uma evidência, porque é um nome fantasia, Costão. O lugar mesmo chama-se Jardim Guaraú, né, este bairro. E detalhe, o próprio Guaraú, que todo mundo conhece, lá embaixo, famoso, chama-se Garça Vermelha. Então, assim, já não está na hora da gente corrigir isso, parar de confundir? Até quando a gente tem que colocar alguma coisa de postagem, como o bairro aqui chama-se Jardim Guaraú, a gente tem que colocar Jardim Guaraú Costão, porque senão as pessoas pensam que tem que atravessar a montanha para ir até onde a gente está. Até para pedir um Uber, você tem que fazer isso, por quê? Porque não identifica como o tal Jardim Guaraú, não se identifica dessa forma. Porque o próprio Jardim Guaraú chama-se Balneário Garça Vermelha. Vamos trocar este nome, vamos simplificar. A Pedra da Serpente, que é no caminho do estado do Guaraú, que tem uma lenda mística maravilhosa, linda, não tem uma marcação, não tem um bolsão de estacionamento ideal para isso. Não tem um acostamento onde as pessoas possam andar para ir tirar uma foto do mirante do mar e ao mesmo tempo da Praia da Serpente. Então, tudo isso é história. Como eu estava falando que existe esse outro morro onde ficam as antenas, né, de sinais de televisão, de celular, de rádio, de tudo, que é uma montanha que tem bem no meio ali na entrada de Peruíbe, ficava também um museu de arqueologia que tinha desde fósseis e a questões do indígena também, a cerâmica, tudo, e também arqueológico também da parte de dinossauros, de fósseis, de animais e tudo. Tinha um museu que era maravilhoso, lindo. Procurem na internet e vocês vão ver. E o porquê que não está reativado? Por que as ruínas de Abaré Bebê, quando você vai lá, que é a história do nosso país, não está preservada? Porque essa preservação tem que vir dos órgãos públicos municipais? Não, eu acredito que tem que vir lá de cima. Tem que ter essa obrigação de estar lá. E tem que ter essa demarcação e as pessoas entenderem. Porque o que acontece? A pessoa que vem de São Paulo, 95, 99% do turismo é o povo que vem da capital, da cá. Ou tem casa aqui, ou aluga casa aqui, ou vem. E vem no feriadão, no final de semana e quando tem sol. E aquele tal negócio, bem cansado, bem estressado. E tem só um objetivo: mar, tomar um banho de mar, descansar, tomar sua cervejinha, seu gorozinho, seu biricutico, entendeu? Sua cachaçinha, entendeu? Comer aí a sua porçãozinha, e beijinho, beijinho, fui embora. Tchau. É isso aí que cola. E aí o turismo perde a qualidade cultural, né? Nós ficamos sem a qualidade cultural. Por quê? Porque a pessoa vem só cansar, assim, tem tempo para voltar, tem horário para voltar, tem que voltar e subir. Não é o turismo que o Litoral Norte, que Rio de Janeiro, que o Nordeste tem, as praias nordestinas têm, que é um público internacional e que vem de todos os estados do país. Mas vem com pacotes de viagem, com programação e principalmente seus pontos turísticos estão preservados e principalmente estão demarcados com placas em português, inglês, às vezes espanhol, com várias identificações. Tá? O quanto custaria mapear todos os pontos turísticos, colocar na internet, colocar as placas onde renomear bonitinho, plano de manejo com toda essa naturalidade. Lá na Praia do Guaraú, você andando na lateral das rochas, você encontra uma piscina natural que chama-se Olho do Dragão. Ela vista de cima, ela forma um olho de um dragão numa cor esmeralda lindíssima e é muito bonito e muito místico. Aos pés, o castelo está aos pés da pedra, né, que dá o nome da Serra dos Itatins, de Itatins. Ita, em Tupi-Guarani, pedra, Tins, pontuda. O único ângulo onde se vê a pedra pontuda é onde o castelo foi construído, que antigamente existia uma tribo indígena que lá havia. Aqui é a cidade dos OVNIs. E por que ela é a capital dos OVNIs? Diz que é o lugar de mais avistamentos de OVNIs na região do Brasil. Muito dizem que até São Tomé, Chapada dos Guimarães e tudo, dizem que Peruíbe ele ganha nessa questão da questão
ufológica aqui, que está se perdendo. Por quê? Porque essa história não vem de nós. Os relatos ufológicos vêm dos indígenas que habitavam bem aonde o castelo hoje é construído, que eles viam uma luz no céu que jogava um raio e abria uma clareira da ponta da Pedra dos Itatins. Para aquela pedra chamar isso, o ângulo de visão teria que ser, a tribo teria que ter realmente sido construída ali no castelo. Então, aí você vê exatamente uma clareira em pedra que simula realmente um portal. E existe essa história no mesmo sentido que está a Montanha dos Itatins, que é aquela ponta ali em cima, tá vendo aquela ponta lá? A gente consegue ver ela lá do castelo bonitinho. Exatamente nesta mesma linha aqui, indo em direção ao mar, neste contorno, está a Pedra da Serpente, que tem uma outra pedra incrustada na rocha gigante, formando um portal, ao qual a acessibilidade é muito ruim. E justo em frente, só naquela região da serra, você vê totalmente aquela beleza do mar, onde dá para avistar as ilhas e principalmente a Ilha da Queimada Grande, a famosa Ilha da Serpente, onde existe a maior concentração de serpentes do mundo, a ilha mais perigosa do mundo, pela National Geographic, conhecida no mundo inteiro. Pertence ao litoral de Itanhaém, porém está bem de frente a Peruíbe, porque a junção era igual. E é uma ilha totalmente estudada, totalmente colocada. E outra coisa que não se fala, a lenda do Castelo do Alemão, um castelo de pedra na prainha, tem o passeio de lanche, de escuna, de barco, tanto dentro do rio quanto dentro do mar, onde você encontra lá um lugar que se chama até de Fenda do Biquíni, que é uma mini praia que você entra com o barco e consegue descer lá na Ilha do Guaraú, que é belíssimo, considerado o Caribe aqui do litoral. Nosso Caribe aqui. Outro ponto crucial, bem no meio aqui de Peruíbe, no meio da mata aqui, da preservação da Jureia de Peruíbe, existe um ponto onde foi diagnosticado o segundo melhor ar do mundo, perdendo apenas para a Suíça. Isso são relatos que estão na internet. Tudo vocês podem perguntar, não tem nada de viagem na minha cabeça. Mas é um ponto aqui, não é a cidade toda. Apesar de nós termos uma natureza viva, uma água maravilhosa que vem da montanha, que está sendo bastante judiada, e o medo, a tal da privatização das praias, o que vai acontecer? Se alguém ousar e sair essa lei de vez, tá vendo toda essa mata, toda essa coisa aqui? Geralmente parece que é público, mas muitas das vezes você não sabia, mas tem pessoas que têm documentos de posse de áreas imensas de mata, inclusive da montanha dos Itatins, da Pedra dos Itatins. Existem pessoas que se colocam documentalmente proprietários deste lugar. Porém, não pode fazer absolutamente nada, quanto mais tirar uma árvore ou tudo mais. Se acontece uma privatização de praias, as pessoas que detêm este poder de posse por herança ou indígena, ou da população ribeirinha, da população caiçara, do povo dos primeiros a formarem a vila aqui e tudo mais, então, às vezes por herança, por nome, por várias maneiras que a pessoa possa ter conseguido esse direito à posse de tantas coisas assim, o que vai acontecer? A pessoa amanhã vai ter cai por terra a lei da preservação quando privatiza, quando a pessoa realmente se torna um dono com poderes absolutos. E aí toda essa beleza, toda essa história, todo esse lugar está ameaçado a virar resorts, a virar clubes, a se virar cimento, a virar condomínios, a virar vários tipos de coisa. O que vai acontecer? Pessoas com casas e lugares lindíssimos para morar, mas fazendo o seu xixi, o seu cocô, e fazendo toda a sujeira e cimentando e abafando e cortando árvores e matando e poluindo nascentes, espantando cada vez mais os animais aqui, os animais selvagens daqui. É muito difícil. A gente está conversando aqui e várias vezes você vai ver a mata balançar, são colônias de macacos. Bugio, nós temos aqui um macaco prego, macacos enormes, não é só aquele macaquinho que a gente está acostumado lá no sítio, que é o saguizinho, não, eles são gigantescos, eles vão lá na Torre do Castelo, andam lá, tudo assim. Então é lindíssimo. Esse pedacinho que eu tô aqui, geralmente no fim de tarde, as tartarugas marinhas vêm aqui para comer aqui, os plânctons, os peixinhos aqui, os crustáceos, as coisas assim, você vê as nadadeiras dela assim, às vezes elas saem para fora assim, é lindo, a preservação marinha é maravilhosa. Você encontra aqui conchas ainda.
vivas, você vê estrela do mar, ferradura do mar, tudo que você tem esse contato com a natureza viva, né? Pássaros, as gaivotas, pássaros de todas as cores e todas as coisas. É lindo, é muito bonito, a acessibilidade grande, mas nós precisaríamos dar muito mais a atenção para isso. Até você, turista que desce para cá, não desça tão estressado, não procure só banhar no mar, sujar, deixar seu lixo aqui nas praias, tudo mais, fazer aquela bagunça. Não traga a sua caixa de som, não faz isso, gente. Se você veio desestressar e curtir o mar, você vai trazer caixa de som. É proibido colocar isso na areia. Não faz churrasco aqui. Traz sua marmitinha pronta, seu isopor, mas não faz fogo, não faz churrasco, não faz brasa, não faz fumaça. É um lugar onde você teria que respirar ar puro. Eu sei que é bacana, que é gostoso, mas quando fazer isso, faz na tua área gourmet. A área gourmet da sua casa, de praia, na sua casa, mesmo em São Paulo, de campo, o que foi. Ali é o teu lugar pro teu churrasco, ali é o lugar pro teu som, ali na beira da tua piscina, no teu quintal da tua casa, na laje da tua casa, se você não tiver, sabe, quintal, no teu canto, ali é o teu lugarzinho. Lembrando também que o teu vizinho não é obrigado a ouvir o barulho que o seu barulho, entendeu? Lembrando que ele tem o direito também de ser respeitado. E assim como a natureza também tem esse direito de ser respeitado. Hoje, o Palavra de Amigo, a gente está falando dessa nossa localidade. Então, por isso que eu falo, nós não temos mais o museu, lá tá. Os pontos turísticos não existem mais, constam na internet, o que é muito triste. E aí o turista vem, vai lá, vê tudo abandonado, não volta mais àquele lugar, não se interessa mais por esses detalhes. E aí por muitas outras coisas. E tem muitos pontos, as igrejas aqui são muito bonitas, muita praça de Peruíbe é uma gracinha, tem a parte da feira de artesanato, tem o centrinho ali, o redondo, onde tem as comidinhas, tem artesanato, tem todo ali, tem som, tem os quiosques na orla da praia que são lindos, muito bem estruturados. A orla de Peruíbe é babadeira. São casas assim cinematográficas, muito bonitas mesmo. Também com o IPTU que a gente paga aqui, entendeu? É só uma mansão. Tudo bem, não dá para ser nossa aquelas casas, não dá para se hospedar ali, não dá, mas é bonito de se ver. É uma orla bonita, limpa. Por quê? Porque é um lugar onde tem gente que tem grana, então tem que ficar arrumadinho. Então os quiosques são impecáveis aqui, toda essa orla é muito bonita. E aí você foge para esse lado aqui, que é a beleza natural. Uma praia como essa, com pedras. Olha, gente, olha isso aqui, olha que delícia. Gente, ó, deitadinho aqui, ó, o sol indo embora, a lua lá em cima já aparecendo. Olha que coisa. Lindo, gostoso, seguro, não é um lugar assim perigoso. Acontece coisas? Opa, onde tem gente tem perigo, onde tem ser humano tem lixo, barulho e tudo mais. Mas não é assim, é muito mais tranquilo do que as cidades mais populosas daqui, como Praia Grande, né? Mongaguá também já está se tornando bem violento, como São Vicente, como Santos, são metrópoles, mas infelizmente as metrópoles atraem também a violência e também o perigo. Já Peruíbe, ele ainda tem aquele clima de interior. Tem, não tem perigo? Não, tem perigo sim. E você sabe que engraçado? Olha um título tão ruim que deram para nossa cidade, como a cidade mais perigosa do litoral paulista. Vocês acreditam que toda essa descrição que eu falei para vocês nos coloca na estatística como a cidade mais perigosa do litoral paulista aqui? E a explicação? Tem muito problema? Não tem. Mentira. Sabe o que tem? Delegacia. Peruíbe, a delegacia de Peruíbe aceita várias outras cidades. Então, os BOs a serem feitos na delegacia acabam sendo feitos na delegacia de Peruíbe. Tudo o que acontece na região é registrado através do DP de Peruíbe. Então, a estatística vai por números. E onde é que é catalogado os números? Na cidade de Peruíbe. Mas os ocorridos são de todas as cidades ao entorno. Itanhaém mesmo, todos os BOs de Itanhaém vêm para a delegacia de Peruíbe. E toda a região, Itariri, Anadias, Pedro de Toledo, tudo, vem parar para cá. Então, é sobrecarregado o sistema carcerário, o sistema de delegacia daqui, ele atinge tudo isso. E aí nós ganhamos a fama pior que tem
Gente, temos a fama e não deitamos na cama. Por que não ter a fama? Por que não exaltar o segundo melhor ar do mundo? Por que não exaltar a posição? Por que não nomear, não colocar placas de identificação, explicação ao turista, mostrar? Por que não divulgar? Por que não manter a cultura? Por que não incentivar as pessoas a fazer esse passeio cultural? De Peruíbe, descendo mais para o litoral sul, e o litoral sul mais ainda descendo para baixo, descendo para baixo, descendo, olha eu acabando com o pleonasmo, que ódio, descendo mais em direção ao sul, nós temos lá Cananéia, uma história incrível, com casarões antigos, temos Iguape, com casarões maravilhosos, onde tem o turismo religioso do Bom Jesus de Iguape, nós temos as caminhadas, temos as caravanas que vão para lá, as romarias, muito interessante, tem todo outro litoral, indo o litoral todo aqui é fantástico, a história daqui é bonito, o casario, tudo, mas você fala, você divulga, ele tem o espaço na mídia como deveria, ele ganha esse status que deveria ter? Não ganha, né? Não exalta. Por quê? Porque quando se lembra do litoral paulista, se lembra em o estilo que acontece em Praia Grande, que é o lugar mais lotado que tem é lá. E as pessoas vão e tal, e aquela coisa do calçadão, da praia, disso, aquilo, e ficou essa cultura de tomar um banho de mar, de comer uma porção, de beber e de curtir e tal. O cultural se perde nesse pedaço. Então não se vê isso. Para eles, a nossa areia, a nossa praia não é transparente. Eu já expliquei por que a nossa praia, muitas das vezes, não é transparente. Pela questão da areia. A areia da praia é cinza e muito fininha. A nossa areia do litoral paulista, ela é extremamente fininha, 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 fininha. Com já o litoral norte, já Rio de Janeiro para cima, a areia é mais grossa, ela é mais firme. Portanto, o que acontece? As ondas vêm, não movimenta o solo. Já a areia extremamente fina e acinzentada, quando a onda vem, que ela remexe o chão. E aí a água fica turva, porque a areia é muito fininha. Então ela tende a ser turva. A areia, por exemplo, a água mais clara, na prainha, é uma praia toda que é areia de conchas, e conchas com uma densidade melhor, tudo concha moída. Então lá você vê lugares assim de espelho, bem clarinho. Então muitos falam, a praia é suja, a praia é escura, a praia não sei o que, não sei como é. E a gente tem o rio aqui, que desemboca aqui, que é da onde vem a lama negra. Outro ponto de Peruíbe que ninguém conhece, lama negra, uma lama que era considerada medicinal para vários tipos de problemas de pele, de saúde e tudo mais. Nós tínhamos um lamário aqui que está de novo para ser reativado já há muito, muito, muito tempo parado. Tinha um aquário ali no centro. Fizeram toda uma praça para se divertir, para um monte de coisas, mas o cultural, pá, de novo, que era a lama negra, é a prioridade daqui, onde as pessoas vinham para se banhar na lama negra. Era famosa pelas propriedades curativas. É uma cidade altamente mística e esquecida. Então está se tornando um polo turístico onde impera o banho de mar e o biricutico. Entendeu? E a parte mística de procurar dos tratamentos, do clima, de um ar melhor, de respirar melhor, de fazer um tratamento medicinal através das prioridades curativas que a lama negra tem, e principalmente o mar, porque parte da lama negra se mistura com o mar daqui da Praia do Costão. Então as propriedades curativas da água da Praia do Costão é muito forte, é muito legal e ninguém fala sobre isso. Aqui acontece um fenômeno em que pela manhã aparece coberto de bolas de argila de ponta a ponta na praia. E ninguém sabe de onde vem. Parece que um monte de gente enrolou brigadeiro, beijinho, né? Que é uma argila preta, enrolada assim, parece que enfarinhou com açúcar. E fica aquele monte de bolas assim, perfeitas, cobrindo essa faixa de areia todinha, de ponta a ponta. A maré sobe e leva de volta, e ela desaparece no dia seguinte já. Ela dura poucas horas, a praia assim. E é uma parte dessa lama que vem. Não se sabe se pode ser erupções na praia. Não vulcânicas, né, de lava vulcânica, mas de lama. Né, tipo um geyser, alguma coisa, que possa ter no meio do mar, que jorre essa lama, que pode estar concentrada debaixo da camada de areia da própria praia. Ou ser
vir de lá do fundo do rio e vir para cá, a camada de argila e se formar aqui. Então, este ponto exatamente onde nós estamos aqui é o ponto de mais avistamentos de naves, onde nós temos processos curativos, um ar bom, tudo bonitinho, tudo tranquilo. Precisamos exaltar isso. Fica difícil nadar contra a maré. Vamos colocar isso. E o que de mal faria para a cidade, para a governança da cidade, para a liderança daqui, em exaltar esses pontos? Qual seria o investimento, a não ser a acessibilidade e a divulgação? E principalmente placas informativas, mapas e um processo de mostrar isso na internet. Hoje a internet é globalizada. Eventos que exaltasse culturalmente ao nosso misticismo, as nossas propriedades curativas, as nossas praias, o benefício. Incentivar que não só o turismo da capital venha para cá, mas o mundial. Pessoas de outros estados queiram vir fazer pacotes de viagem que englobe os passeios de Peruíbe, onde nós temos lá no Guaraú o portinho de lá, que saem passeios maravilhosos, que acontecem em qualquer outro lugar das praias nordestinas, mas que são altamente turísticas. Por quê? Porque é exaltado a cultura, a natureza. Nós precisamos exaltar o cultural da natureza e o culto a todas as nossas histórias aqui. Desde as histórias do descobrimento, às histórias místicas, os locais místicos. O Castelo Santa Sara Cali, por exemplo, agora puxando a sardinha para o meu lado, nós temos a relíquia sagrada de Santa Sara. Nós contamos uma história sobre ela que fala dos evangelhos apócrifos, dizendo que ela é o Santo Graal, que ela seria a filha que Jesus teve na terra com Maria Madalena. Ela seria a linhagem de sangue, aquela que todo mundo tenta esconder, o Vaticano, todas isso. Seria, conta a história do plenato de Sion. Nós temos um castelo onde conta a história dela, e lá existe uma relíquia dela. Se essa história realmente for verdadeira, na minha opinião eu conto com veemência, mas põe uma interrogação, se é verdadeiro, nós temos um pedaço do DNA da filha da linhagem real do sangue de Cristo, aqui em Peruíbe. Alguém divulgou? Algum órgão público se preocupou em me conhecer, em conhecer o espaço que eu trouxe para cá? Algum órgão público perguntou se eu preciso de alguma coisa? Eu fui pedir? Não. Por quê? Porque é capaz até de me prejudicar. Não são capazes? Por quê? O imóvel é meu, o IPTU quase R$6.000 por ano, eu pago todos os meus impostos, não devo nada. Tenho uma documentação do local impecável. Eu tenho a famosa licença ambiental para existir. Então, e é antiga a minha. Tudo realmente documentado. Então, é uma maneira que eu tenho. Eu passo a internet para as pessoas a conhecerem, mas eu não vou incomodar os órgãos públicos com isso, tentando provar que eu existo. Por quê? Porque eles não estão dando nem atenção para as coisas naturais que existem aqui, a própria riqueza, a história natural da cidade. Os pontos turísticos da cidade não são sinalizados. Então não há interesse nisso. Quanto mais eu, um forasteiro, que comprou um imóvel e que tem um lugar particular para os devotos, vai entrar? Não. Se quiserem me conhecer, quiserem ver esse vídeo, virem saber e conversar, e talvez também ajudar, e quiserem dicas de como você pode transformar nossa cidade aqui num lugar altamente turístico e de um turismo de qualidade, um turismo cultural, não só aquele que vem aqui para botar o som alto, para fazer o seu churrasco, para sujar a praia, para gritar, para xingar, para ficar alcoolizado, para bater o carro, para brigar, para dar facada no outro, para fazer vexame. A gente pode ter gente aqui, famílias e famílias. Nós temos que ajudar a acessibilidade dos ônibus turísticos. O que tem leis aqui que proíbe que eles transitem aqui, que vão. É muito difícil fazer uma excursão para cá, trazendo, para mostrar os pontos turísticos. Por quê? Porque a prefeitura proíbe os ônibus, as vans de ir em vários lugares aqui. Então a acessibilidade começa a se tornar mais impossível. Se você não vir com o seu próprio carro, a questão dos ônibus, não tem ônibus que vá fácil, que pare no lugar ideal, que tenha um ponto exato para ir, entendeu? Um horário tão legal, uma flexibilidade para você, ônibus, lugares, passeios turísticos. Existem empresas aqui, e que são muito poucas ainda, e muito lutadoras as empresas que fazem o turismo ecológico aqui na cidade. Tem sim, mas são particulares e estão nadando contra a maré.
E também aí e tem uma precariedade da locomoção para os lugares, porque a acessibilidade, às vezes, em alguns lugares, se torna terrível. As cachoeiras mais famosas de Peruíbe estão lá no Portal da Jureia. O caminho até lá é de terra e pedra. Foi jogado umas pedronas, em o qual você andar um pouquinho mais rápido, ela arrebenta com o seu carro todo por baixo. E para a Barra do Una, que é lindíssimo e que está tendo um problema grave, porque o mar está engolindo Barra do Una, estão fazendo lá um projeto lá, para aterrar, para fazer tudo. Mas a acessibilidade continua terrível, não dá para ir. Quem vai uma vez e não vai de novo, porque vai destruir o carro, entendeu? Então nós precisávamos disso, precisávamos. Peruíbe merecia isso por toda a sua história, por quem ela é e pelo que ela tem. Peruíbe precisa de socorro cultural. Precisa de um socorro cultural. Precisa de gente que olhe para a cultura daqui, para que realmente exalte. Precisa ter uma lei, entendeu? Precisa cumprir as leis, principalmente. O que pode para um também não pode para o outro. Não pode ser o toma lá da cá ou o amigo do amigo do amigo. Ou permitir coisas que vão prejudicar. Lei é em qualquer lugar. Precisamos dar atenção à cultura, mas nem tudo é cultura. Não pode se misturar cultura com bandalheira, com perturbação, com bagunça, com usar o nome da cultura para se prevalecer, para colocar atividades que remetem ao alcoolismo, ao uso excessivo de entorpecentes, a viabilização disso para alguns eventos. Isso não são eventos culturais. Então, isso já vai para a vara criminal. Então, e por aqui, muito dessas coisas são exaltadas. Aí as pessoas tomam a fama, por exemplo, a nossa praia tem a fama do pessoal que gosta do. Entendeu? E aí? Você vem depois com a sua criança aqui, mesmo que não vai acontecer nada, porque também quem gosta só de se acalmar através da fumacinha, geralmente não são pessoas agressivas. Mas, infelizmente, a lei no Brasil é a lei. Pode e não pode. Então, a gente também não pode banalizar. Ou, pelo menos, se fizer, respeitar as pessoas, os locais. E não dá. E muitas das vezes você vê a questão de dizer, eu faço algo cultural. Não. Faz nada cultural, não. Faz coisas a só seu benefício, que funciona financeiramente para você, e muitas delas fora das leis, sem cumprir o respeito ao próximo e à lei. Entendeu? Existem leis. Agora, a cultura está abandonada. Os pontos turísticos, idem. Precisamos exaltar e dar respaldos a isso. Não podemos mais tomar fama da praia, do fuminho, né? Isso aqui, já ouvi até falar que uma época foi chamado praia não do Costão, do Bostão, tá? Por causa de algumas bobagens que acontecem. Então a gente tem que lutar para mostrar o melhor de si. E não é difícil, não. Não é difícil, não. Basta boa vontade só. Não é nem investimento financeiro. É investimento realmente em gestão, em respeito, em colocar, em saber o que você permite na cidade e o que você não permite. Muita gente quer montar coisas aqui maravilhosas. Bate nos órgãos públicos, te dá uma lista impossível de você cumprir. Mas o amigo do amigo abre qualquer birosca, entendeu? Que torna-se muvuca e tá tudo certo, porque é amigo do amigo. Mas a pessoa que vem com uma boa intenção e que quer armar alguma coisa aqui, não consegue. A pessoa que quer trazer o turista para cá, não consegue, porque o ônibus não pode. Nós recebemos uma excursão agora, foi um que preocupa o ônibus chegar perto do castelo, para trazer as pessoas lá. Veio do interior de São Paulo, de longe, muitos quilômetros, para conhecer o castelo. Foram 50 pessoas numa excursão, mas um perigo de tomar uma multa, o ônibus, por estar na cidade, faraônica. E aí, se acontece? Se toma esta multa por entrar aqui na cidade, para conhecer a praia e o castelo, não volta mais. Tem que criar uma política de acessibilidade. Não pode espantar dessa forma assim um turismo que pode ser a qualidade total. Vai ajudar todo mundo, a rede hoteleira, as pessoas, os bares, os restaurantes, os supermercados, tudo, as lojas, tudo isso vai ganhar com isso. O ambulante vai ganhar com isso. Todo mundo vai ganhar com isso, gente. É simples. Mas para de ajudar o amiguinho e vamos ter uma abertura para ser a cidade turística de primeiro mundo.
entendeu? Com acessibilidade, com história, com respeito, mostrando tudo isso. Não é investimento. Não precisamos de fomento, precisamos de ação, tá? Precisamos de ação, de colocar, de entender, de conversar, de ir até quem vai e de limitar os problemas, porque senão a gente vai continuar com a fama da cidade mais violenta do litoral paulista, sem ser. Entendeu? A nossa praia não vai ser conhecida pelas pedras, pelo mar, pela natureza, pelos animais. Vai ser conhecida pelos frequentadores. Oh, muito legal, lá é muito legal. Pô, esse cara não compra nada, não compra um copo d'água. Ele não compra uma garrafinha de água, ele não compra nada aqui. Ele não gera fomento na cidade, ele não gera nada. É só... Pô, que é muito... Peruíbe é muito louca. Não, não é. Entendeu? Não é esse o público que tem que ser marcado aqui. Peruíbe é muito linda. Peruíbe tem potencial, tem qualidade. E não pode ser bonitinha, cuidada, segura, só na onde está na orla das mansões. Na orla dos condomínios de luxo. Não pode ser lá só. Não dá para ser só isso. Tem toda uma questão cultural. Existe toda uma população aqui. E essa população depende também e podia garantir muito mais o sustento através do turismo de qualidade. Um ônibus desse, que nem eu recebi, as pessoas como essa, como eu recebi aqui, é um turismo de qualidade. Ele vai ficar no hotel, ele vai comer no restaurante, ele vai exaltar você. Agora, muito louco, cara, vai dormir atrás da pedra, vai dormir ali, vai dormir na beira da tua casa, vai fazer xixi no teu portão, entendeu? Vai ficar gritando a noite inteira, vai ficar lá, babá, e nada, nem dinheiro para quem mantém, nem dinheiro para quem traz esse povo para cá, não rola. Vão viver o tempo todo aí do favor do amiguinho, né? Para se existir. Então, chega de favor e vamos cuidar da cidade, vamos melhorar, vamos, né, crescer, exaltar o que tem aqui, fazendo tudo bonitinho, começando de cima, né? Vamos ser o melhor, gente, vamos fazer história. Numa gestão é tão bom se a pessoa quisesse fazer história, seu nome ficasse, né? Ganharia até uma estátua, talvez até feita por mim. Vocês sabiam que eu dei de presente uma estátua de Iemanjá de 2,5 metros, linda? Ofereci à prefeitura da cidade para colocar na nossa praça, que não é uma praça, que foi uma senhora que lutou muito tempo para manter a praça e que vai embora agora, vendeu a sua casa porque não aguenta mais, entendeu? Todas as bobagens que aconteceram. E eu mandei o projeto e coloquei lá. E recebi a seguinte resposta: não cabia ali, porque existe um projeto de um boulevard que vai acontecer. Projeto esse que já beira uns 10 anos e que não tem previsão de um dia acontecer. Que ligaram a praia com a praia do Costão, com a praia do Centro, com a passarela, com o boulevard, me mandaram até o croquis do projeto, tudo assim, e não me agradecendo, só dizendo que não cabia. Uma obra que custa, no mínimo, vários zerinhos, né? Não é barato uma escultura de 2 metros, de coisas de 50, e de um artista que, graças a Deus, eu tenho um nome muito grande no meio, e é uma peça única, muito bonita, que todo mundo conhece, eu mostro até para vocês. Mas foi essa aí, o desinteresse total de um presente de um munícipe que, por acaso, é um artista plástico. Simples assim. Fica a dica. Bom, gente, eu e o Taquito, o cachorro mais famoso da internet, que tá ali na contenção, olhando tudo e todos. Olha que delícia, já tá praticamente escuro, gente, a praia. Muito gostoso. 360 aqui pra vocês verem tudo. É uma beleza linda. E aí? E eu digo, Peruíbe pede socorro cultural. Bom, meus amigos, eu fico por aqui. Você segura na minha mão, eu seguro na sua, a gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo. Um grande beijo no coração de vocês, fique com esta beleza natural que Deus nos deu e Ele que nos guarda, porque os homens só destroem. Eu fico por aqui, beijo no coração de vocês e tchau, tchau.